Olá pessoal, nesta aula vamos criar uma regressão linear simples, sem criar modelo de teste, sem criar modelo de treinamento. Para isso, vamos importar do módulo scikit-learn.linearModel a classe Linear Regression. E a partir dela, vamos criar o nosso modelo de regressão. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é instanciar a classe Linear Regression. Então, vamos salvar numa variável a classe. E aí, a partir do momento que instanciarmos essa classe, ele vai criar um objeto e, portanto, vai carregar alguns métodos que serão responsáveis por essa regressão. Certo? Então, a partir do momento que criamos esse objeto, é criado digamos, um endereço específico onde vai ser operado a regressão linear dentro dessa variável. E agora, precisamos só alterar o formato do eixo x, que ele precisa, cada item da lista dos valores de x, eles precisam, cada item está desta maneira aqui. Mas, eles, na verdade, se retomarmos a aula anterior, ele está neste formato, onde precisamos, então, cada item participar de uma lista singular. Um conjunto, um NumPy Array, com listas com um único item. E um método para fazer isso, dentro da biblioteca NumPy Array, é o reshape. E vamos colocar dentro dela -1 e 1. A partir desse momento, ele vai ficar no formato que é aceitado pela biblioteca. Feito o reshape para os valores de x, vamos, de fato, seguir com o nosso modelo de regressão. Vamos salvar em cima da variável reg um método fit, e nele vai receber os valores de x e os valores de y. Vamos utilizar os valores interpolados na aula anterior. Vamos verificar o tipo de variável reg. Olha aqui, ele é um objeto linear regression. E a partir desse momento, nós podemos retirar os valores do coeficiente angular e do coeficiente linear. Então, vamos chamar de coef A, de coeficiente angular. Vamos chamar reg e vamos utilizar o método coef underscore. O que ele vai retornar? Ele vai retornar os coeficientes angulares. Como é uma equação de primeiro grau, existe somente um coeficiente angular. Mas caso fosse uma polinomial, seria uma lista de coeficientes angulares. Vamos para o próximo coeficiente. O coeficiente linear. Então, vamos chamar o objeto e, para conseguir o coeficiente linear, vamos colocar o método intercept underscore. E ele vai retornar o coeficiente linear da reta. É um valor alto porque essa reta se trata de uma reta acentuada. Agora, o nosso último coeficiente é o coeficiente de determinação. E como encontramos ele? Vamos utilizar o método score. E ele tem como parâmetro os valores de x e y. Que no caso é x underscore i e y underscore i. Aqui ele vai entregar o valor do coeficiente de determinação, que no caso é 1, porque os dados foram através de uma interpolação linear. Então, nada mais justo do que um coeficiente exatamente igual a 1. Agora, vamos criar
um gráfico contendo a legenda com a equação da reta. Como obtermos a equação da reta? Utilizando a concatenação de variáveis com string. Aqui vamos chamar uma legenda, plt.legend, e aqui dentro vamos colocar os valores. Só existe um detalhe. Aqui precisa estar com index 0. Por quê? Porque se você não colocar index 0, ele vai retornar um NumPy array. E por isso nós colocamos o index 0 para retornar um float. Correto? Por isso temos que colocar esse index lá 0 aqui. E aqui dentro vamos colocar a nossa equação da reta. Então é y igual a o valor do coeficiente. Então vamos colocar em um chaveamento. X mais B. Vamos colocar mais um espacinho também. E vamos colocar coeficiente de determinação, R2. Igual a outro chaveamento. E vamos utilizar o método format. Outra coisa. Utilizamos algumas vezes esta técnica de aproximação do valor float aqui concatenado em strings. Então é a malandragem. Eu utilizo 0 para a primeira variável que eu vou colocar aqui dentro do format, que no caso é o coeficiente angular. Primeira, que é 0, index 0, e eu quero que aproxima uma casa de aproximação, portanto, ponto 1f. Aqui, a segunda variável que eu vou colocar no format é o coeficiente angular, quer dizer, linear. Portanto, índice 1, 2 pontos, e eu quero também uma casa de aproximação. E o terceiro e último, coeficiente de determinação. E eu quero uma aproximação com duas casas. Portanto, índice 2, 2 pontos, ponto 2f. Existe um detalhe. Se eu escrever e plotar o gráfico, ele vai gerar um erro. O erro é, ele não vai escrever o que está escrito na string. Você precisa colocar dentro de uma lista tudo isso daqui para aparecer a sua equação. Portanto, deixe entre colchetes ou chama a função list. E prontinho. Criamos uma legenda com a regressão linear. E agora, vamos obter o volume de equivalência com os valores de coeficiente linear e angular. Como? Vamos utilizar essa equação da reta. A raiz, que é quando y é igual a 0, vamos passar o valor do coeficiente linear do lado da equação. Então, nós temos o valor da raiz seria menos b sobre a. Este é a equação de uma raiz de uma equação linear. Só vamos trocar esse x por volume de equivalência e aqui no b vamos colocar coeficiente linear, que foi a variável que salvamos, esse tipo desse coeficiente, sobre a, que é coeficiente angular. A partir disso, ele vai salvar aqui um float, aqui também, e vai realizar a divisão. Precisamos agora só aproximar esse valor, utilizando a função round. Duas casas de aproximação. E chegamos no valor de volume de equivalência de 22,86 ml, que é um valor próximo que atingimos com a interpolação. Eu quero que vocês façam como tarefinha, tenta montar um modelo de regressão somente com os 2 pontos
do X de região. Esse X aqui que nós fizemos lá na aula de selecionando dados. Tente montar um modelo de regressão e veja o resultado que dá. Altere o código aqui para fazer isso daqui. Tudo bem? Na próxima e última aula do módulo, vou mostrar como que cria um data frame com todos os resultados. E também como cria um data frame com os valores de derivada que geramos lá atrás. E aí vamos ter lá com nossa função gráfica a geração de uma imagem em PDF dos gráficos e também vamos gerar um arquivo tipo Excel para que o usuário receba esses dados em formato de uma planilha. Certo? Então, te vejo na próxima aula.